Oremos. Vamos. Deus querido, obrigada, porque é menos uma manhã que o Senhor vai demorar para voltar, e mais uma manhã que temos o privilégio de estarmos juntos na família em Cristo para ler a tua palavra. Jesus, eu peço o teu Espírito para nos conduzir na leitura, na interpretação, no aprendizado, na ressignificação, porque se o Senhor não estiver aqui, não faz sentido essa reunião. Por favor, Jesus, eu imploro que possamos aprender mais do Senhor e termos mais intimidade com o Senhor. Em teu nome que eu oro, amém. Então, na quinta-feira, que nossas reuniões ocorrem de segunda a quinta, né, nós lemos 2 Timóteo, capítulo 2 e 3. Eu lembro que a gente comentou sobre o que iria acontecer nos últimos dias, nos tempos difíceis, né, e eu lembro que eu até fiz uma autoavaliação ali, né, de ser egoísta, irreverentes na igreja, no verso 2, 3, 4 e 5, eu lembro que a gente fez essa leitura, então a gente leu o 2 Timóteo capítulo 3, né, e hoje a gente vai finalizar, Paulo, ele elogia Timóteo pela sua firmeza ali, né, começar o capítulo 4, e finalizar daí o livro de 2 Timóteo. Então, por favor, pode começar a ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao 17, por favor. Avisos e conselhos. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso que por isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O que, assim, me destacou aos olhos, tá? Eu vou sempre comentar aquilo que vai vindo na minha mente, no meu coração, né, conforme a Mai vai fazendo a leitura, e, por favor, vocês, se tiverem outras, destaquem, porque a Bíblia, ela é uma infinidade, né? Ela você pode ler 20 vezes o mesmo texto, o mesmo verso, o mesmo contexto, capítulo, livro, e as 20 vezes você vai aprender coisas diferentes. Bom, o que destacou para mim aqui, a primeira coisa, é quando Paulo fala assim, ele fala do sofrimento e das perseguições no verso 11 que ele sofreu. Ele falou que ele tem suportado. E o verso 12 destaca mais ainda, que fala assim na minha versão: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí eu me lembrei lá do texto de João 16, 33. Se vocês quiserem ir lá comigo, João 16, 33. De Jesus. E fala assim na minha versão: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece um paradoxo aqui o que Jesus está falando. Porque ele está falando assim, ó, vou falar uns negócios aí para vocês ficarem de boa, para vocês ficarem calmos, né? Pra vocês ficarem, digamos assim, tranquilos, na paz. Ó, nesse mundo,
vocês vão ter muito problema, mas fiquem na paz, fiquem felizes, porque eu venci o mundo. É um dizer meio que paradoxo de Jesus, né? Quando ele fala isso. E aqui Paulo, ele fala novamente isso com outras palavras. Fala, ó, se você quer viver, certo? Para Jesus, quer seguir os caminhos dele, vocês vão ter perseguições. Então, assim, se tem uma coisa que é certo na Bíblia, que você pode bater o martelo, para mim, essa é uma das coisas assim que você pode bater o martelo com toda certeza e convicção. Se você quer seguir Jesus, de fato, com integridade, com sinceridade, com verdade, né? Apesar de você ser pecador, igual eu sou, fazer um monte de bobagem, de besteira, igual eu faço, mas se você quer viver Cristo e ser direcionado por Ele, você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, você vai ser perseguido. Essa é a certeza da Bíblia. Mas aí ele fala lá, tem de bom ânimo, fique feliz, porque eu também passei por isso, eu também me lasquei e eu venci. Esse mundo é passageiro, esse tempo é passageiro. A gente é muito imediatista, o nosso eu é muito egocêntrico e sempre está se sobressaindo, falando por mim, por experiência própria, né? Mas o que são 80 anos de vida aqui nesse mundo, se lascando, tendo momentos bons também, porque até nisso Deus é bondoso conosco e nos permite ser abençoado e ter momentos bons. Mas assim, saiba que se a tua vida está muito tranquila, se você está muito na paz e no amor, é porque alguma coisa está errada. A Mayara disse isso esses dias. E é uma verdade. Não que o cristão precise viver sofrendo, precise viver. Não, porque ele também deu abundâncias a Jó. Aí teve um período de provação na vida de Jó. E depois desse período teve bênção. Mas sempre o cristão vai ter esse período, sempre. Então isso me chamou a atenção. A outra coisa do texto é no verso 16, que diz assim: o Novo Testamento é inspirado por Deus e útil para o ensino. É isso que está dizendo na tua versão, mãe? Ô, louco, não, eu pego e falei assim, tem alguma coisa errada na tua Bíblia. E eu ia falar, mas tá alguma coisa errada, porque a minha fala que é toda, né? Toda a escritura, exatamente. A minha versão também fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu sou fãzinha de carteirinha de John Wesley. Quanto mais eu aprendo, Ellen White também é uma escritora que eu não sei tudo, ele também é um reformador, um escritor que eu não sei tudo, mas quanto mais eu aprendo, leio os escritos deles, John Hus também, e alguns outros, quanto mais eu sei como foi a vida dessas pessoas, a fé deles, o que eles pensavam, o que eles erraram, que erraram muito, o que eles aprenderam com erro, mais eu os admiro, né? Assim como Paulo também. E assim, John Wesley falava que ele não entendia por que muitos, na época dele, 1700 e lá vai cacetada, por que muitos pregavam só o Novo Testamento. E ele falava que ele não gostava do Antigo Testamento. E hoje isso continua, porque muitas igrejas cristãs, para não falar talvez a maioria, pregam muito o Novo Testamento, a vida de Jesus, e é maravilhoso, porque quem a gente mais tem que conhecer é Jesus. Mas se a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, por que hoje muitos pregadores pegam essa porção do antigo, e eu não gosto nem de chamar de velho, não, é antigo. E John Wesley falou que quando ele começou a ler a Bíblia, a gente acho que comentou aqui em alguns estudos atrás, ele aprendeu
ele começou a ler o Antigo Testamento com outros olhos. Ele começou a orar e falar: Senhor, eu não quero simplesmente ter um aprendizado moral ou qualquer coisa no sentido doutrinário. Eu quero ter intimidade com o Senhor e aprender de Jesus. Eu quero. O Novo Testamento já é claro que fala de Jesus. Isso é tranquilo, é claro, todo mundo sabe. Qualquer cristão sabe, e nem precisa nem ser cristão para saber. Agora, o Antigo Testamento sempre dá uma conotação que o Deus do Antigo Testamento é um, o pastor Luciano Subirá também fala muito a favor disso, e o Novo Testamento é outro. E o pastor Luciano Subirá, ele fala, não, é o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus, só é a forma de falar com o povo em épocas, culturas, tradições diferentes. Igual você ir lá para a China, ir lá para as Filipinas, para a Indonésia, para Mianmar, para a Índia. Você pode falar o mesmo conceito, mas você não vai falar com eles da forma que se fala com o brasileiro. Porque são formas, são povos, são educação e culturas diferentes, né? Como que você quer, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O povo ficou 430 anos como escravo no Egito, né? Não foi exatamente 430 anos, porque teve um tempo que ele viveu ali, daí o faraó escravizou, mas enfim, 400 e poucos anos no Egito. Boa parte disso como escravo. Aí, beleza, Deus liberta esse povo na marra, né? Porque ali ele teve que se mostrar o seu poder para o faraó. Beleza, Deus liberta esse povo. Aí tá lá, o povo faz o bezerro de ouro enquanto Moisés estava recebendo os mandamentos. Mal tinha saído do Egito, já estava pisando a jaca. Aí você quer que Moisés desça, não só com as tábuas dos 10 mandamentos, mas com todo o conceito de lei de saúde, educação sexual, porque a Bíblia fala sobre educação sexual, né, quando para civilizar o povo, leis civis, leis de alimentação. Você quer que Deus chegue aí para um povo chucro que viveu tantos anos como escravo no Egito e fale, então, se você roubar, você vai ficar preso. A gente vai fazer uma cadeia com grades e você vai ficar preso. Gente, isso daí era descanso para eles. Se você, que nem um dos manda, transgredir o sábado do Senhor, você vai ter uma punição. Você vai ficar, vai trabalhar, sei lá, qualquer punição. Se você trair a tua esposa, você vai ter, sei lá, vai ficar preso tantos dias ou vai perder o benefício de sei lá que benefício, não sei nem como dar ideia, porque eu não sei como que era a vida no deserto. Não, tinha que ser, ó, se você transgredir o sábado, você vai morrer na pedrada. Porque era o idioma, eles eram acostumados com a chibata como escravos. Então, qual era o castigo de um escravo? Ficar sem comida, ou diminuir, trabalhar em dobro, levar chibatada. Se você pegasse um escravo que trabalhava igual um cavalo, e se fazia coisa errada, derrubava um cesto, alguma coisa, levava uma chibatada e colocar ele na cadeia é alento, é descanso. Então, o Antigo Testamento ele fala da forma que o povo entendia. E John Wesley falava assim, que ele começou a orar e a falar que o Espírito Santo ensinasse para ele mais intimidade com Jesus. Então, cada história, ele fala assim, eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero ver Jesus na vida de José do Egito, eu quero ver Jesus na vida de Moisés, eu quero ter intimidade com Jesus, eu não quero apenas aprender histórias bíblicas e ter conceitos morais, aprender, meditar, não, eu quero ter mais intimidade, ver aonde Jesus trabalhou nessa vida, como Jesus se manifestou nele e através dele. E John Wesley fala que essa virada de chave, essa percepção mudou completamente. Ele falou que até a genealogia, que é um saco, e eu vou falar com propriedade, para mim é um saco ler, ele falou que até a genealogia ele mudou a forma de ler. Porque se a genealogia estava ligada a Jesus, aquilo causava até um despertamento, um interesse a mais, de entender da onde veio a genealogia de Cristo. Então, esse é o meu comentário daqui. Eu acho que foi bem explicado, Mar.
os 2 pontos principais foi esse mesmo. Todos os que querem ter vida cristã, né, com Cristo, serão perseguidos. Ponto principal. E outra, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, eu achei que tá bem explicado, não tem muito o que comentar, né? E assistindo também daquele vídeo que você já mandou do Wesley, né? Eu assisto os outros também. Sempre que der, eu coloco para poder, assim, ele deixa bem claro que não era fácil fazer, mas que era possível, né? Que a forma com que ele fazia, acordar às 4. Então, isso já direcionava o dia dele todo. É o que a gente tenta fazer aqui. Então, assim, e coisas, detalhes que a gente vai aprendendo e vai vendo o tanto que a gente é falho, né? Porque para ele também era difícil, para a gente é mais ainda nos tempos de hoje, por causa das distrações e tudo. Mas que é possível, né? Então eu estou tentando assistir todos os vídeos e vendo direitinho. Aí você já direciona a oração, você já vai direcionando todos os seus outros pensamentos, que são percepções, mas que é o que a gente faz, pegar o que é bom, né? A gente vai absorver o que é bom, tem coisa que não dá pra gente fazer assim, que né, você fica pensando, a gente não tá naquele nível ainda. Mas aos pouquinhos você vai aprendendo, né, de uma forma diferente, a mudar seu tipo de louvor e de adoração. Muito interessante. Perfeito o que você falou, Maria. Eu concordo plenamente com você no que você falou. Assim, tem coisas que a gente não consegue fazer. É claro que quando a gente escuta, pelo menos eu fico assim super animada. Cara, eu vou fazer, eu vou, né? Porque eu quero mais de Deus, eu quero ouvir, eu quero poder, eu quero, né, poder do Espírito Santo. Mas existe um processo. E assim, por exemplo, tem um vídeo dele, esse vídeo que eu até vou postar aqui no link da descrição do nosso vídeo. Eu sempre busco colocar, né, quando eu lembro ali os vídeos comentados e tal, mas assim, tem um vídeo que eu assisti mais de 10 vezes. E a minha filha, outro dia, eu estava assistindo um outro filme, o vídeo dele, e aí ela falou assim: Mãe, você está assistindo de volta esse vídeo? Eu falei: Não, filha, esse já é outro. Por quê? Esse vídeo que eu assisti várias vezes, e assim, é 20 minutos, 30 minutos, é bem rápido. E que ele fala sobre a forma que ele ressignificou a leitura da Bíblia, que foi o comentário que eu fiz aqui. Gente, aquilo para mim foi algo assim tão fantástico que cada vez que eu escutava, porque eu sempre escutava fazendo alguma coisa, eu pegava, captava mais uma informação. E como a Maria falou, é um processo. Dá vontade da gente mudar, dá assim, virar a chave, dá vontade da gente fazer tudo já novo, né? E se aproximar mais de Deus, e se é essa a receita, então bora lá, vamos fazer, mas é um processo que a gente precisa passar. E cada coisa no seu quadrado, cada coisa no seu degrau, é um degrau de escada. Então, cada coisinha no seu degrau. Eu também estou fazendo como a Maria, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. Vamos então para 2 Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Você lendo,
É porque cada um tem uma percepção. Aquele que fala, aquele que ouve e aquele que lê. São percepções diferentes. Eu ouvindo você falar, Paulo falando assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, louvado seja Deus, porque aqui ele está falando de nós. Porque todos aqui amam a vinda do Senhor, né? A gente conta os dias para ele voltar. Então, também estamos inclusos nessa frase de Paulo. E assim, que grande privilégio você chegar no final da vida e falar assim: olha, eu combati o bom combate, eu fiz o melhor de mim e agora eu tenho certeza da minha salvação. Que presente, e assim, já falei também em outros momentos, quantos mártires, né? E isso é irracional, é ilógico à humanidade. Você ir para o matadouro, você está indo para a forca, para a guilhotina, para fogueira, e você ir sabendo que você vai sofrer dor física, mas a paz excede a razão humana. A paz dessas pessoas que serviram a Deus, que, né, combateram o bom combate, guardaram a fé, fizeram a vontade de Deus, ainda que pecadores, mas fizeram o que Deus pediu, e com semblante de paz para a morte. E assim, nada os afeta. Você estuda a história da reforma protestante ali, da pré-reforma, você vê assim, cardeais romanos da igreja romana, você vê líderes, você vê, eles não conseguem entender, eles provocam, eles falam, eles batem, eles machucam, eles humilham, eles ferem, eles torturam, e o povo de Deus tem um semblante de paz que é irracional, excede o entendimento humano, porque é Cristo, é Jesus. Então, isso para mim, que a gente possa ter isso também. Outra coisa que ele falou ali no comecinho do verso do capítulo 4, ele fala assim, né, na minha versão: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pregue, viva, não importa se as pessoas querem ouvir, você não precisa ficar falando de Bíblia, se é aqueles crentes chato, Bíblia, 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 porque a Bíblia diz, porque não sei o que, porque a minha igreja, porque a Bíblia. Cara, não tem que falar, tem que viver. Pregue a palavra com a tua vida. Ninguém pode falar, você vivendo, você sendo gentil, você sendo educado com alguém que é estúpido com você sendo luz, né, fazendo o bem para alguém que te prejudica. Ninguém pode falar, pare de fazer o bem para mim, porque eu só estou te prejudicando. Ninguém vai fazer isso. E se fizer, já está num ponto de constrangimento. E que Deus já está aparecendo ali na vida da pessoa. O verso 3 do capítulo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que olha só a minha versão, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às... Ou seja, as pessoas vão estar ouvindo a verdade e vão estar assim, ó, coçando, tipo, não quero ouvir. É isso que o texto está falando. Então, assim, isso para mim eu vejo, infelizmente eu vejo isso hoje, gente. Eu vejo muitos mestres falsos, ideológicos. Ainda ontem, gente, eu escutei um vídeo de um suposto pastor de uma igreja, se eu não me engano, em São Paulo. E ele, assim, eu fiquei assim impressionada com a capacidade, né? E ele falando que Davi era bissexual. Porque a Bíblia fala que Davi beijou Jonatas, que Davi amava Jonatas, e que ele era bissexual, então tá tudo bem se você é bissexual. Gente, eu fiquei assim, ó,
Eu, eu fiquei assim, não tem nem palavras para descrever, porque a pessoa que pega, você pode até ter esse entendimento quando você lê de forma superficial, mas se a Bíblia condena essa prática, e é a prática, tá? Tantas vezes, e aí ele pega esse verso e faz uma contradição com os trocentos outros versos que falam ao contrário disso, alguma coisa tem. Então você tem que estudar, ir lá no original, nas palavras, tem aplicativos hoje que nos ajudam. Aqui ninguém é teólogo, né? Você não precisa ir para uma faculdade de teologia. Tem tantos, você pode, hoje tem inteligência artificial para ajudar. Você pode procurar vídeos na internet que vão falar a favor e contra. Você pode pegar aplicativos que têm as palavras exegese no original grego, hebraico, que pode te ajudar. E aí você vai fazendo esse estudo com oração. Não sai falando bobagem. E, cara, vocês não têm noção quantas pessoas se sentiram acariciadas com essa palavra desse cara falando que Davi era bissexual. Então, o que que você pega com o teu eu? O teu eu tem a tua tendência da carne, do pecado, e aí você pega e fala, então tá tudo certo. Eu posso continuar o que eu tô fazendo. É isso. As pessoas coçando os ouvidos para ouvir o que quer, entendeu? Aí quando vai um pregador e fala, não, Deus fez homem e mulher um para o outro. Aí você vai coçar o ouvido e fala, não, não é isso que eu quero ouvir, é isso que a Bíblia está falando. E outros assuntos, dízimos, nossa senhora, quando você fala de dízimo, gente, de forma deturpada, né, que não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com o que o pastor quer, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E dízimo é bíblico, não no contexto que é pregado, muitas vezes. Então, assim, a gente viver e manifestar, né, essas repreensões, corrigir o nosso irmão. E às vezes até verbalmente. Mas se você vê que o irmão não quer, viva, continue vivendo, continue sendo, buscando ser Cristo na vida desse irmão. Porque as tuas palavras, às vezes não vão dizer nada, mas as tuas ações vão fazer toda a diferença. O que eu queria comentar era sobre o verso 3 e o 4, que ia chegar o tempo que as pessoas iam recusar ouvir a verdade. E nós estamos nesse tempo, né? Que as pessoas recusam ouvir a verdade por conta que querem ouvir coisas mais fáceis, do seu jeito. E hoje a gente vê que tem pessoas, igreja, dominação, que está pregando, falando da Bíblia, mas distorcido, não está dentro da verdade. E aí muitas pessoas deixam se levar por essa parte distorcida que fica mais fácil para viver, para seguir. Então, elas estão recusando ouvir a verdade. Elas não querem a verdade, elas querem aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas querem praticar, do seu jeito, da sua forma. Eu acredito que nós estamos nesse tempo, né? Que tem várias dominação pregando, né? Acariciar o eu, né? de forma distorcida da palavra, da verdade. E muitas pessoas estão deixando levar por essas pregações que não é a verdade. Quando a gente tem alguma coisa e tem aquela cisquinha, sabe quando você tem um cisco no olho, incomoda? Você tem esse cisco no coração do teu pecado, de algo que você faz. E aí você escuta uma palavra que nossa, é um alento. O que que você está fazendo? Você está acariciando o teu eu. Porque normalmente, se esse cisco tá ali, está incomodando, você tem que tirar. Não colocar um anestésico para ele continuar ali. E é isso que é feito. Quando o cisco está no coração, e aí você escuta esses pregadores que falam sem propriedade do Espírito Santo, né? Usando a Bíblia. Satanás usou a Bíblia para falar com Jesus na tentação no deserto. Então, Satanás também usa a Bíblia. Sabe, não dá para se iludir. Ele tem domínio da palavra de Deus, mas domínio para enganar. Então, e se você não conhece a Bíblia, você é enganado. Satanás usou a Bíblia para falar com Jesus na tentação do deserto.
E Jesus usou a Bíblia para responder Satanás. Mas Jesus só usou a Bíblia para responder porque Jesus sabia o contexto e sabia, tinha domínio da palavra de Deus. Então, quando vem alguém pegar a Bíblia, certo? Em nome de Satanás, como servo dele, e vem falar para alguém que tem um cisco no coração sobre qualquer pecado, eu dei um exemplo, mas sobre qualquer coisa, e aí você não tem domínio para contra-argumentar, tá? Você não precisa ser teólogo, é só você ler a Bíblia diariamente, se alimentar, tomar o teu whey protein. O que você tem dúvida, vai, pesquisa. Eu vou até deixar aqui o nome do aplicativo que eu uso, que tem no original, tem exegese, é muito bom, já falei várias vezes sobre ele. Vai atrás, em oração. Não põe um anestésico, sabe, para continuar o cisco e você não sentir e ficar mais tranquilo, porque vai te levar pro caminho, pro colo do capeta, né? Horror. Então tá, vamos lá. Vamos continuar no verso 9. E a gente já vai terminar o capítulo 4. Assuntos pessoais. Venha me ver logo que puder, pois por demais se apaixonou por este mundo. Me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província de Galácia e Tito para a região de Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. E na primeira vez em que eu fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com seu espírito. Benção, que a graça de Deus esteja com vocês. Bom, aqui altas treta, né? Paulo narra aqui altas Quase treta. nunca. Aqui o que eu quero sobressair aqui do texto é algumas versões saúda Prisca e Áquila e outras Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles eram missionários, eles eram construtores de tenda. Até o pastor na igreja que eu frequento pregou sobre Priscila e Áquila esse final de semana, Dia da Mulher. Então eu vou pôr até a pregação para quem tiver interesse. E Priscila, ela era. Eu já conhecia a Priscila, porque o nome da minha melhor amiga, né? Se chama Priscila. E então eu já conhecia a história dela. Mas primeiro ponto, que a Bíblia ela nunca exalta a mulher, até pela questão da cultura. Não é que não exalta, ela sempre coloca sempre a figura masculina antes, né? Exaltar, ela tem exalta, já começando por Eva, né? Quando fala que Eva era uma auxiliadora de Adão. E a palavra auxiliadora é Iezer, é uma palavra que muitas vezes é atribuída ao próprio Deus. Então, não é simplesmente, é aquela que ajuda, aquela que está ali, de vez em quando dá uma força. Não, é aquela que vai ao socorro do homem, né? Essa é uma definição um pouquinho mais funda. Então, a Bíblia exalta a mulher já começando por Eva, Maria e tantas outras.
Mas o que eu quero dizer aqui é que, normalmente, quando se fala o nome do homem antes. E aqui, esse casal, ele fala saúda Priscila e Áquila, muito provavelmente porque Priscila, de alguma forma, se destacou nessa caminhada, né, de missão. E eles eram construtores de tendas. E eles iam sempre com Paulo. Tem vários relatos, até na pregação que eu vou deixar aqui no link da descrição, ele cita os versos, eu não lembro de cabeça. Priscila e Áquila sempre estavam em viagens com Paulo. E o que eles faziam? Quantas vezes a gente bate nessa tecla? Viva! Eles viviam. Eles construíam tendas, trabalhavam, se mudavam para uma cidade lá, ficavam um período de tempo naquela cidade, e aí naquela cidade eles evangelizavam através do serviço que eles prestavam. Construíam tendas, já iam falando de Deus, de Jesus. Eles estavam sendo imergidos na sociedade através da função, da atividade que eles faziam, né? Não saíam pregando a Bíblia de porta em porta, mas eles viviam. Então, era uma outra forma de pregação, de missão. Então, essa era a missão que a Priscila e Áquila faziam e acompanhavam Paulo. Iam de um lugar para outro, de tempos em tempos, se mudavam ali com Paulo, faziam as tendas, e nesse fazer as tendas, faziam amizades, e fazer amizades iam vivendo Cristo, e vivendo Cristo, iam testemunhando de Cristo. Testemunhando de Cristo, pessoas conheciam, eram convertidas, batizadas. Então, Priscila e Áquila têm uma função missionária muito interessante. Amigões de Paulo ali. E é isso. O livro de 2 Timóteo termina dessa forma. Algum comentário, pessoal? Eu brinco assim que cada vez que a gente está estudando, a gente acaba guardando alguma coisa assim, né? E hoje, assim, eu acho que esse finalzinho de Timóteo, apesar de dar uma dorzinha no coração, assim, tipo, ele já se despedindo, aí pensou assim, a gente estava estudando, aprendi tanto com Paulo, e agora ele vai morrer, tipo, né? Mas eu vejo, assim, que fé dele, né? Eu falei, oh meu Deus, será que a gente tá tão longe? O que mais a gente, a que ponto a gente precisa chegar assim para falar assim, ó, quanto a minha hora já chegou de ser o sacrifício, é igual você sempre está falando ali, né? Não é assim, ó, cansei já de pregar, acabou para mim, eu vou descansar, feliz, né? Com sacrifícios ali, mas a certeza da vida eterna. Ai, gente, eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu sei que parece hipocrisia da gente falar, eu preciso de sofrer para poder ter a vida eterna, mas assim, se for para mim passar, que eu passe já, assim, porque quanto eu almejo essa vida eterna, sabe? E eu fiquei imaginando Mai, eu tenho uma pergunta para você na tua fala. Você, bem colocado, mas assim, hoje, dia 9 de março de 2026, 6h47 da manhã, que é o momento que nós estamos falando aqui agora. Você tem certeza da tua salvação? depois de ler isso aqui, minha filha, eu quero já ir direto. Então, Porque Mar, eu é acho que, assim, isso. claro que cada um vai ter o seu percurso, o seu processo, o seu trajeto na vida espiritual. Deus tem um propósito para cada um. Mas aqui a história de Paulo, ela teve um propósito. E ela foi bem cumprida por ele, né? E eu sempre falo, o segredo, no meu entender, é você ser muito sincero, não é com os outros, não é aparentar, é se olhar no espelho e ser sincero com o que você está vivendo, com o que você está crendo, com o que você está falando. E, por exemplo, se você tem falta de fé, você fala, Deus, eu não acredito, eu não tenho. E você ser sincero nas qualidades e nas coisas que você não são tão boas. Mas eu acho que o segredo é você ser sincero e você viver sinceramente aquilo que você crê, seja na coisa boa, seja no erro. Por exemplo, Paulo, ele perseguiu cristãos, ele foi a favor de prisionar e matar cristãos. Ele estava segurando a capa como líder
daqueles que mataram Estevão. Ele estava ali aprovando aquilo. E aí depois ele fala que ele fez errado, ele blasfemou contra Deus, mas tudo ele fez na sinceridade. Ele sabe que Deus perdoa o tempo de ignorância, do qual ele fez tanta coisa ruim, mas ele achou que ele estava sendo correto. Então, eu acho que o ponto é sempre você ser sincero e viver na honestidade da tua sinceridade. Por quê? Ainda que você esteja vivendo um caminho torto, errado, se você está vivendo esse caminho torto, errado, de pecado, com toda a sinceridade e honestidade do teu coração, mas eu não tenho sombra de dúvida, essa é outra certeza absoluta que eu tenho. Deus vai te tirar desse caminho. Só que você tem que ser sincero e viver na honestidade, 100% com você mesmo. Que você crê que você está fazendo certo. Eu acho que às vezes até essa cobrança de não querer errar, parece que né, quanto mais você às vezes acaba escorregando, que é o que a gente fala, ó, sair daqui agora, nossa, eu vou lembrar desse verso, combati o bom combate, eu tô tentando, só que daí vai durante o dia, uma coisa ou outra, cai um tropeço, ai, errei de novo, dá a impressão assim que é todo dia, e graças a Deus que todos os dias é renovada a nossa fé, né? Essa é a parte que a gente tem que sair assim com essa certeza. Mas a decepção, assim, sabe, o que eu sinto da minha parte é às vezes assim, por que ele me ama tanto e eu escorrego tanto, assim, sabe? Essa é a minha tristeza, assim, dá a impressão assim que eu vejo Paulo. Cara, sabe, eu combati o bom combate, eu consegui, e às vezes a gente numas coisas tão pequenininhas, sabe, mas isso que às vezes, assim, não é a falta de fé, mas assim, por que, Senhor, numa coisa tão pequenininha, às vezes eu escorrego, sabe, quando eu falo pequenininha, não é coisa assim, tipo, às vezes, sei lá, uma comida que eu sei que não era legal eu estar comendo, no sentido, sei lá, vou falar uma bobeirinha, tá, sei lá, um chocolate, eu sei que não faz bem, mas eu quero, sabe? E aí eu falei, gente, se às vezes uma coisinha tão pequenininha, a que ponto vai chegar numa hora de uma coisa maior? Será que eu vou conseguir? Então, essa só que é a minha, que eu peço a Deus, isso eu peço insistentemente, assim, Deus me ajude nessas pequenas coisas, para porque a gente está vendo, esse final de semana, assim, foi falado muito sobre isso na minha igreja também, em relação, gente, vocês estão preparados? Porque a coisa tá pegando, e aí eu me pego, às vezes, numas coisas tão pequenininhas, assim, então é um desabafo, assim, no sentido de combater o bom combate, sabe? É combate, gente, e eu, às vezes, me pego nas coisas pequenininhas, sabe? Então, é sair hoje aqui falando assim, ó, e agora estarei esperando o prêmio da vida, que é a coroa, sabe? Que Deus possa ter misericórdia da gente, assim, de dar essa coroa mesmo eu sendo pequenininha, pecadora, assim, que Deus tenha misericórdia, eu acho que nessas horas da gente, que a gente possa aumentar a nossa fé a cada dia, para a gente estar mais pertinho de Cristo, para a hora para a gente ganhar essa corrida, né? Bem, a Julie comentou assim: aprendi que a salvação é uma busca constante de aprendizado sobre Deus, e como a Mayara falou, é sinceridade. É isso, é você ser sincero com você, né? E Deus vai te arrancar do certo, do errado, vai você arrancar do certo não, né? Mas vai arrancar você do caminho errado e conduzir. É isso que nós precisamos, né? Estar preparados, ter essa convicção no nosso coração, né? Da salvação. Porque isso que nos fortalece a cada dia para a gente manter firmes, né? A fé. Então eu vou pedir para a irmã Edna orar para nós. Oremos. Bondoso Deus, bondoso Pai, nosso Criador, que está lá nas alturas dos céus. Ao mesmo tempo sentimos só para no nosso meio. Então, em primeiro lugar, queremos pedir perdão pelos pecados, pedir que aumente a nossa fé cada dia, que nossa fé seja renovada, como falou a irmã, porque cada dia renovada, nós nos renovamos também, consagramos a cada dia, cada manhã, nos consagramos no Senhor, para que possamos estar preparados, mesmo nas pequenas coisas. Nós devemos nos preparar, nos corrigir, porque uma pequena coisa pode nos tirar do céu. Então, que nos ajude, Senhor, a ser firme, ser forte,
nos ensina a cada dia, nos repreenda a cada dia, que nós possamos aprender a ouvir a tua repreensão, que é para o nosso bem. Venha abençoar cada pessoa que está aqui nesta manhã. Venha abençoar os seus familiares. Esteja conosco durante todo esse dia, Senhor, para que nós não desviamos nosso caminho, nosso pé, nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos permanecer firmes no Senhor durante este dia, durante toda a nossa vida. Que nós possamos ter esse preparo espiritual. Que quando chegar a nossa hora, sabemos quando possamos ser o pó da terra, nós possamos descer em Cristo Jesus. E se não ficar para apresentar a tua face, o dia do retorno na tua volta, que nós possamos se alegrar nesse momento. Porque esse momento vai ser o momento da vitória do nosso Rei, Senhor do Senhor. Que nós não possamos ter medo, porque nós vamos preparados. Esse vai ser um dia de alegria. Que possamos compartilhar com outras pessoas para que elas possam também fazer parte. E é isso, Pai. Perdoa os pecados, aumenta a nossa fé, fica conosco. Te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.